Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias. É muito bom contar com a sua audiência e já quero pedir para você deixar o seu like, isso ajuda muito a divulgar a nossa programação aqui pelo Facebook e também os nossos cortes no Instagram. Quero lembrar você também dos nossos patrocinadores. Planos Prever, planos pensados em você. Também conosco o Colégio Água Viva de Marília, o Esmeralda Shopping. Também está conosco a Oral Sim Implantes Dentários, a Casa Viva Melhor, Móveis Planejados, Simoneto e Ventilador e Casa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui esse casal incrível, Dr. Tiago, Dr. Andréia. Obrigado pela presença de vocês aqui. Falar um pouco, claro que o currículo dos dois é muito extenso, eu vou só apresentá-los aqui de uma maneira até informal. O Dr. Tiago Gomes, formado há 20 anos, com especialização na área de medicina de família e comunidade e acupuntura, com trajetória nas áreas de ensino, pesquisa, assistência e gestão, com valores fortemente pautados no cuidado centrado na pessoa e proposta de implementação das linhas de cuidado tanto no sistema público quanto na saúde suplementar. Mas hoje, e tem mais uma série de coisas aqui, mas hoje ele vai falar de medicina endocannabinoide, que eu estou aprendendo esse termo ainda. E a sua esposa, Andréia, que é alguém também que tem uma experiência muito interessante, além de atuar na área do direito nesse aspecto também, mas tem uma experiência pessoal também na área e vai ser muito legal. Muito obrigado a vocês pela presença aqui comigo, viu? Nós agradecemos aí a oportunidade. Gratidão pelo convite. É sempre muito bom estar divulgando informações que são científicas e que é necessário a população ampliar, né? Sair do campo do preconceito e ampliar conhecimento a respeito da saúde, né? Da promoção da saúde, principalmente. E aí a gente pensa assim, primeiro, né? Cannabis medicinal, né? Como é que a gente define isso? A gente começa entendendo como o nosso sistema endocannabinoide é formado e existe. E o que, infelizmente, ainda está distante das faculdades de medicina e das escolas de saúde em geral. Todo ser humano tem um sistema endocannabinoide, que ele é composto por substâncias que poderíamos dizer que seriam semelhantes aos neurotransmissores. Eles estão pertencendo ali àquele campo de conexão, de sinapse ali nos neurotransmissores. A gente está acostumado a entender o sistema nervoso como um sistema de comunicação, com algumas enzimas, com algumas moléculas que vão se comunicar ali. Então, já está um pouco na boca do povo termos como dopamina, como serotonina, noradrenalina. Então, é comum, né? A população hoje já consegue falar que está com depressão e que está usando um antidepressivo que tem um inibidor da serotonina, por exemplo. Então, esse tipo de conhecimento já está um pouco mais popular. Tá. Mas o sistema endocannabinoide não está nesse nível. Embora ele tenha sido descoberto, na verdade, ou divulgado do campo de vista de ciência, né, do ponto de vista de ciência, na década de 60, principalmente pelo professor Rafael Michula, em Israel. É recente, mas não é tão recente assim, né? É recente para a questão clínica, para a questão da gente estar com a possibilidade de usar de maneira terapêutica. E aí é uma jornada bem grande, né, do que você descobre a molécula, descreve a molécula e vai entendendo um sistema que já funciona. E esse é o grande X da questão. Mas como que ele funciona no organismo? Ele funciona sob demanda. Que é o endocannabinoide. É o sistema endocannabinoide. Basicamente, são dois receptores mais descritos, né, que é o CB1 e o CB2. A gente já teve uma pesquisa científica que trouxe uma molécula, né, que foi desenvolvida para inibir o CB1, porque aí você começa a entender como que funciona o sistema endocannabinoide e fala, poxa, tal situação de quem é usuário da cannabis, o usuário da cannabis, que é o grande dilema, né, e o grande preconceito que ainda existe em relação à droga, que é a maconha. Então, quando o pessoal fala assim, então o senhor está prescrevendo cannabis, o doutor prescreve, passa maconha para o pessoal. A gente utiliza das substâncias que tem na planta da cannabis medicinal, que é a planta da maconha, é a mesma coisa. Mas de uma forma que a gente consiga estimular, usando os fitocannabinoides que tem na planta, o seu sistema endocannabinoide. Então, existe as substâncias na planta e existem as substâncias no organismo. Elas são semelhantes, elas são parecidas. Eu tenho no meu organismo receptores
que vão interagir com a planta. E na evolução, conseguiram encontrar um sintético, né? Então, o laboratório desenvolveu uma substância que inibe, por exemplo, esse receptor CB1, e foi utilizado para tratamento de obesidade. Foi um sucesso. Apareceu na capa das revistas, né, do mundo inteiro, do Brasil, na capa da Veja, lá, estamos resolvendo o problema da obesidade. Porque o que perceberam... Inibindo esse CB1. Inibindo esse CB1. O que perceberam? Que a pessoa que fumava, qual que era o efeito colateral que ela apresentava? Às vezes o olho ficava vermelho, mas aumentava muito o apetite. A famosa larica. É né? verdade. De quem é usuário de maconha, fala assim, nossa, a pessoa tá com muita fome. Os adolescentes lá não engorda, né? Tá come, não engorda. Então, tá fumando maconha. Tá fumando maconha. Aí essa larica, os pesquisadores foram descobrir e detectaram que esse CB1 era inibido. Né? E aí eles encontraram a molécula e lá no laboratório encontraram uma medicação, encontraram um alvo. Só que esse alvo trouxe alguns efeitos colaterais depois que foi para o mercado, e essa droga, chamada Rimonabanto, ou Acomplia, né, que é o nome comercial, foi retirada do mercado lá no começo dos anos 2000, porque estava tendo muito caso de depressão e até risco de suicídio. Então, foi uma droga que foi lançada, foi feita uma série de estudos científicos, mas não tinham ainda o impacto tempo, né, em população desse jeito. Então, ela foi para o mercado, foi um sucesso. Ajudou muita gente e tal. Em 6 meses, ela acabou, assim, não tinha na farmácia, né? O que acontece hoje com as canetinhas, né? Sim, dos hormônios. Então, é algo que, assim, é importante a gente entender que este avanço científico foi alvo baseado no receptor canabinoide. Então, já foi lançado medicação na farmácia normal, vamos colocar assim, para este receptor. Então, quer dizer, está mais do que provado e definido de que ele existe, que é uma realidade e que funciona. Já tem conhecimento sobre ele. Qual que é o segredo? Qual é a dose, a diferença do veneno e do remédio, e aí que entra toda a necessidade de uma boa avaliação médica, de uma boa consulta, de toda a detecção de sinais e sintomas que vão demonstrar se esse sistema está ou não equilibrado. Eu acho que esse é o grande segredo aí para a gente ter saúde e qualidade de vida, é manter o nosso sistema endocannabinoide equilibrado. É isso que a gente busca. Atividade física, por exemplo. Por muito tempo foi dito que existia uma liberação de endorfinas, que seriam moléculas semelhantes à morfina, semelhante a um opioide. A gente chamava, né? Então a endorfina te dá a sensação de tranquilidade, de leveza, de prazer após a atividade física, né? E detectamos que, na verdade, está envolvido o sistema canabinoide. É liberado uma substância chamada anandamida, que é molécula muito parecida com a do THC, do tetrahidrocannabinol, que está presente na planta da maconha. Então, a anandamida, que tem esse nome porque no sânscrito, né, o ananda tem a ver com felicidade, é como se fosse a molécula da felicidade. Essa sensação de bem-estar desses corredores, né, o runner high, é essa sensação de prazer de quem faz exercício, começa a fazer atividade física e fica viciado em exercício, ela está explicada por conta da anandamida, que seria o nosso componente canabinoide do sistema endocannabinoide. Então, a gente tem uma série de pesquisas que, depois dos anos 2015 e 2016, foram liberados em função de menos preconceito. Detectaram que esse sistema precisava ser investigado, que a farmácia ia ganhar muito com isso, mas que as pessoas, principalmente, iam ganhar muito com isso, em termos de benefício de saúde. E hoje a gente tem indicações para uma série de doenças, de patologias, para equilibrar o sistema endocannabinoide. É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala em sistema endocannabinoide, para o leigo assim, ele influencia todo o corpo humano? Quer dizer, ele consegue ter ação em todo o corpo? Nós temos receptores canabinoides, inclusive até eu trouxe o livro porque eu falo assim, eu sou muito visual. Então, às vezes a gente mostra uma imagem que Sim. pode representar. Então, eu vou pedir até para o André dar uma folhada aqui do professor Mário. Existem receptores, que é o CB1, que eu estava falando agora, que foi detectado até essa relação do apetite, mas a gente também tem o CB2, além de outros receptores, mas esses dois são os principais. E eles estão vamos colocar assim, conectados no organismo como um todo, principalmente o sistema nervoso e vários outros tecidos do corpo. Vários dos órgãos nossos, das células, têm receptores canabinoides.
O que é mais comum é eles estarem concentrados em regiões do sistema nervoso. Por isso tem essa conexão muito forte com a liberação, a inibição e até a interação medicamentosa de algumas, né, drogas antidepressivas ou antiepiléticas. Por isso que hoje a gente tem o canabidiol, né, que também é um canabinoide, um fitocannabinoide muito divulgado, né, a respeito da interação com o sistema nervoso, né? Então, quadro de depressão, quadro de ansiedade, né? O quadro de agitação numa criança com um transtorno do espectro autista, né? De uma irritabilidade, de uma agressividade. Então, tudo isso o canabidiol consegue dar uma boa melhorada e segurada, porque ele vai interagir com o sistema nervoso. Também tem um efeito no sistema imunológico, né? Então, aí já é mais o CB2, o receptor. Então, a gente tem esses receptores espalhados em vários tecidos. E muitas pesquisas pré-clínicas, ou seja, não foram feitas pesquisas em humanos, foram feitas pesquisas em animais, que mostram a interação dos canabinoides, os endocannabinoides, com os fitocannabinoides, com todo esse sistema, né? Tem uma imagem? Tem uma parte do sistema para ilustrar para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Se você quiser mais específico. Na verdade, é a distribuição, né? A gente falou dos receptores, ó. Aqui ele fala coração. Legal, pulmão, vamos colocar aí na tela aí já. Interessante o pessoal visualmente conhecer também, né? E essa imagem que você está vendo na tela agora, ela tem toda especificada aqui, ó, onde você encontra esses receptores, é isso? Exatamente. Então a gente coração, tem uma estômago, pâncreas, trato digestivo, testículos, olha aí, próstata, útero, ovários, enfim, tireoide, vísceras. Todo o organismo. Todo o organismo. Por isso que a gente fala que é um sistema, assim como a gente tem o sistema digestório, sistema, né, olfativo, vários sistemas no nosso organismo, a gente vai chamar de sistema endocannabinoide, que foi descoberto em função da detecção, vamos colocar assim, do receptor, né? Na verdade, começa a descoberta pelo fitocannabinoide. Então, assim, o que tem nessa planta que ela dá esses efeitos, né? E o Brasil é um país interessante no sentido de pesquisa clínica, porque o professor Elisaldo Carlini, na década de 70, junto com o Rafael Michulan, fez o primeiro ensaio clínico do mundo para pacientes, em humanos, né? Para pacientes com epilepsia, com crises convulsivas. Então, a gente tem pesquisa de vanguarda no Brasil, está publicado em revistas científicas muito reconhecidas mundialmente, e é uma alegria muito grande a gente ter um dos grandes pesquisadores. Infelizmente, ele passou por uns mal bocados na época da ditadura, né? Não só na ditadura, mas ele foi sempre perseguido em função de estar pesquisando, né, a maconha. Então, ele recebia dentro da universidade uma visão não tão, né, de liberdade, de respeito. Tinha um movimento ali de perseguição, né? Então, isso fez com que as pesquisas científicas no mundo todo dessem uma segurada. Mas a partir ali dos anos 2000, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade nesse sentido. Alguns países, inclusive, têm legislação para o uso considerado adulto, né? A gente não gosta muito do termo de uso recreacional, a gente fala de uso adulto, como outras substâncias, né? O álcool e o tabaco tá liberado, né? E as pessoas não têm tanta dificuldade de acesso. E a gente sabe os riscos e os danos que eles trazem para a nossa saúde, né? E quando é que você começou a se interessar por isso, doutor? Quando é que te acendeu a luzinha da medicina? Desde cedo, né? Desde muito cedo, eu sempre me interessei por uma coisa que a gente vai chamar de neuroendócrino imunologia, né? Então, é a interação entre esses sistemas que você consegue cuidar da parte também psicológica, né? Muitas vezes os pacientes me perguntavam, você é psicólogo, né? André foi uma delas. Você é psicólogo porque você quer saber o que a pessoa tem sentido, emoção. E quando eu fiz a medicina chinesa, que é a acupuntura, também valorizava muito a questão da emoção, né? Só que a gente explica as emoções na medicina chinesa por meio de energia, canais de energia, e os pontos de acupuntura têm relação com isso. Então eu sempre tratei muito de dor. Muitos pacientes com dor crônica.
e usavam opioides, por exemplo, não melhorava. E aí você fazia assim, uma sessão de acupuntura, ao invés de ele tomar duas grajas lá duas cápsulas de morfina, ele tomava uma, com acupuntura. Então eu falava, poxa, tem alguma coisa... Tá influenciando, né? Só que aí você vai procurar pesquisa, não consegue encontrar, dificuldade de encontrar pesquisa. Chegou no ano de 2020, quer dizer, o primeiro ano de pandemia, eu estava morando em São José do Rio Preto, e assumi um programa de dor crônica dentro da Unimed de São José do Rio Preto. Porque a gente teve uma gestante que foi afastada, estava na pandemia, ela era uma médica psiquiatra que cuidava dos pacientes de dor crônica. Então era um programa criado na época para tirar o paciente de dor crônica do pronto-socorro, porque ele ia muitas vezes no pronto-socorro para tomar tramal, tomar morfina na veia, isso acaba, né, aumentando o custo e o desgaste para o paciente, 2, 3, 4 vezes na semana ter que ir pronto-socorro. Então esse programa foi muito impactante, melhorou a qualidade de vida deles, e alguns desses pacientes usavam cannabis medicinal. E aí eles vinham, doutor Thiago, tô vindo aqui, que a doutora da última vez prescreveu e tal, o senhor não pode... Essa médica já prescrevia lá? Já. Na verdade, dentro do programa, eles passavam em alguns outros especialistas, né? Mas alguns desses pacientes, doutor, renova essa daqui. Aí eu olhava no prontuário, não tinha prescrição de cannabis, ela só tinha passado lá morfina, alguma coisa, metadona, outros opioides. Aí eu olhava e falava assim, cara, desculpa, eu não consigo te prescrever isso, porque eu não conheço. Né? E aí, E aí foi que eu comecei a estudar, falar, tem muito paciente de dor crônica. Quando eu comecei a pesquisar, eu me assustei positivamente. Falei, uau, nós estamos nessa etapa, né? O Brasil, em 2017, 2018, já tinha feito legislação favorável, né, para a questão do uso medicinal da cannabis, para poucas indicações, que eram mais as epilepsias refratárias. A dor crônica vinha com pesquisas comprovando cada vez mais para a dor neuropática, que é uma das dores crônicas, e é de difícil, né, condução e resposta. E aí eu comecei a estudar. Então eu fiz o primeiro curso, fiz outro curso na sequência, e aí terminou a pandemia, voltei para Marília, na verdade, nessa transição, eu retorno para cá e falei, eu quero trabalhar com a parte de cannabis medicinal. E aí começa, né, toda uma pesquisa, assim, como que é a prescrição, como que é a plantação. Então eu tive a oportunidade de conhecer algumas associações, né, que são parceiras. Conheci pessoas da indústria, porque a gente tem os importados, né, com toda a questão de selo de qualidade, todo um lado, assim, muito mais voltado para a questão de ter um produto que tenha grau farmacêutico. Isso é muito importante, né? É diferente quando você fala de um óleo artesanal e de um óleo que tenha grau farmacêutico. E, na sequência, a questão das farmácias, né? Que são as 3 formas hoje de você conseguir. Então, entrou um pouco a questão do custo, né? Qual que é o custo-benefício para cada um dos pacientes? E foi aí que eu comecei a divulgar e comecei a trabalhar, e nesse ano de 24 que a gente ficou com esse nicho da cannabis exclusivo, né? Tanto que eu tô lançando médico de família e comunidade, eu tirei o C de comunidade e tô lançando médico de família canábico. Que legal. Não, e eu fico aqui pensando, né, e eu até quis conversar com vocês hoje aqui, fiz esse convite, porque algo que me chama a atenção é assim, a gente tem ouvido já de alguns anos para cá o aumento dessas indicações utilizando o canabidiol, em especial o canabidiol, para essa questão de desmaios, convulsões, sim, essa coisa toda, e até para o espectro autista, mas hoje o que a gente percebe, na última vez que nós conversamos, percebe assim, que esse leque é muito maior, né? Muito maior. E quando você fala desse sistema endocannabinoide, e a gente vê aí onde nós temos esses receptores, dá para a gente perceber a grandeza disso. Agora, o que me causa estranheza, o que você falou agora há pouco, eu queria que você ainda encara esse tipo de coisa, você ainda enfrenta esse tipo de coisa. O doutor está receitando maconha. As pessoas ainda... Porque eu não consigo entender honestamente, sem querer ser falso moralista, que nada disso, mas assim, eu não consigo entender porque, assim, qual é a medicação que não vem de uma droga? Uma planta também. De uma planta e de uma droga, né? Então, assim, aí você tem uma planta que ela é usada como droga, e você é muito feliz quando fala que a diferença é a dosagem. Exato. Né? Mas, assim, por que ainda esse preconceito? E com uma droga, assim, tão popular, né?
O que está por trás da história da maconha e do preconceito é o racismo, principalmente. É o racismo não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. A gente tem um movimento grande dentro dessa lógica colonial, que a gente foi, né, colonizado pelos negros, e no caso, a relação dos Estados Unidos com o México na época. Então, entenderam que quem usava marihuana, né, nos Estados Unidos o nome é marihuana. E o outro nome que eles usam é o hemp, né? Então, o hemp, né? Se a gente quiser falar de maconha, é mais interessante a gente falar de cânhamo. Porque o cânhamo já foi utilizado no mundo todo. Porque ele foi responsável pelas grandes descobertas a hora que Portugal e Espanha saem para fazer a exploração. Então, eu estou falando ali 1400, 1500. As caravelas, todo o tecido é de cânhamo. E o cânhamo pode ser comparado com o algodão, por exemplo. Então, existem interesses econômicos a favor de um ou de outro produto. Então, se a gente for falar do quanto de preconceito existiu para essa maconha é uma substância que vem do mexicano e que vem do negro, né? Ou seja, vem da África, que muitas das espécies, né, de maconha trazidas para o Brasil, no caso, vieram da África, porque era uma cultura de uso, inclusive, de conexão com a ancestralidade. Essa coisa de, o cara fumar maconha, fica meio tranquilão, meio relaxado, mas também tinha um cunho de transcendentalidade, essa questão da espiritualidade, na cultura de algumas dessas pessoas, desses povos. E aí... Então, quando eu pego e falo assim, olha, esta droga tem que ser banida, e isso não aconteceu até o século XIX. Começou a acontecer no começo do século XX. Então, do mesmo jeito que a gente teve uma legislação vamos colocar, álcool, né? Que era aquela... Até hoje a gente tem isso, né? Antes das eleições, a lei seca, né? Então, você não pode beber. Pô, calma aí, né? Eu, em casa, se eu tiver uma cerveja, eu posso beber? Não posso? Então, vale a pena entender o que a lei antidrogas surgiu nessa época e como que era já utilizado, eu estou falando de agora, 1900 e pouco, mas na história da humanidade. A gente tem egípcio, a gente tem tumbas, né, egípcias, a gente tem na China, na Índia, a região toda da Sibéria, assim, essa região é onde a planta originalmente surge e ela vai se espalhando no mundo todo. E de acordo com a localidade, ela tem maior concentração de uma substância ou de outra, ela é muito adaptada. Então, o ser humano convive com a planta da cannabis ou da maconha há muito tempo. Então, o preconceito surge no começo do século XX, baseado numa forte história de racismo, né, e de segregação contra negros e contra mexicanos, porque fazia parte da cultura desse povo. E foi um dos grandes motivos da gente não ter o avanço do cânhamo. A gente teve recentemente a oportunidade de escrever e estudar um pouquinho mais sobre isso, e a gente descobriu que existiu no Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, uma indústria de cânhamo, né? Então, e quem trabalhava nessa indústria de cânhamo era uma época de escravidão. Então, os negros trabalhavam ali, aí teve toda uma rebelião. Então, é muito bacana você ler essa história que não é contada. Essa parte da história não é contada, né? Então, tinha um interesse da coroa portuguesa na exploração. Será que essas terras de Brasil dão conta do cânhamo? E o interessante é que deram conta do cânhamo, né? Mas aí a gente começa a perceber que quem aqui estava sendo escravo começou a ser liberado para exportar não sei o quê. Então pegava isso, começava a negociar. Então o uso, ele era só para a indústria, só para o tecido? Não, eu podia fazer o uso dele, que é o que a gente fala de uso adulto, né? Que é o uso fumado. Assim como se você for em algum país, um grande exportador de tabaco, né? Vamos pegar Cuba, né? Tem lá os charutos. Eles, né, produzem e plantam tabaco.
A América Latina é muito forte na questão, né, da cocaína, né? Da onde que vem a cocaína, né? A planta da coca. Então, o uso mastigado da coca na hora que você está na altitude é fisiológico. Faz bem, você vive melhor naquela condição. Então, essa questão que a gente vai chamar de etnobotânica, etnografia, que é a parte mais antropológica da sociologia, ela é muito pouco falada, ela é muito pouco explorada. Mas a base do preconceito está exatamente no racismo. Isso é o que a gente que estuda, né, a cannabis tem como certo. E graças a Deus o século XXI, né, ele vem superar muitos dos preconceitos que a gente teve no século XX. E hoje já está, e eu quero te ouvir, André. Calma aí, André, que eu sei que o seu depoimento, seu testemunho aqui vai ser muito importante. Mas assim, hoje você consegue ter um acesso já adequado a essa medicação, em produtores confiáveis, quer dizer, porque até para você que está indicando, é bacana você estar muito conectado com isso para poder orientar também, né? Eu costumo dizer assim, nas últimas semanas a gente teve reunião com vários novos produtores, fornecedores, né, empresas, porque tem a questão da importação, ela é regulamentada no Brasil, ela é regulamentada numa resolução da Anvisa, né? Então o Brasil é um país muito forte, muito importante no sistema de vigilância. Então, a gente precisa, não é uma questão de puxar o saco, mas de reconhecer o papel da Anvisa, desde a questão da vacina, da questão de uma série de substâncias que são utilizadas nos humanos. Então, existe a legislação, a gente precisa respeitar isso. E a Anvisa tem avançado bastante na legislação de cannabis medicinal. E, junto dela, a gente teve, recentemente também, no STF, uma decisão que, em 6 meses, precisa ter uma regulamentação para a gente poder cultivar a cannabis para fins medicinais no nosso país. Isso acho que, assim, a grande notícia de 2024 foi esse avanço no Tribunal Superior de Justiça, que aconteceu agora no meio de novembro. Então, assim, a gente está muito contente, está muito feliz que a gente vai ter a possibilidade de cultivar, e aí sim a questão do custo vai baratear e tem toda uma tecnologia que a gente vai ter que desenvolver. Então, as parcerias com as universidades, obviamente as universidades públicas já têm um caminho bem grande nesse sentido, porque elas fazem as análises de muitas associações, que é uma parte importante de oferta, mas hoje a gente tem ainda as importações e a indústria farmacêutica, que pode ser utilizado diferencial, que você não usa a planta inteira na farmácia, você tem que comprar o isolado, porque é isso, eu só vou usar o canabidiol, eu não vou ter o benefício de todos os elementos que a planta pode me trazer, entendeu? Então, esse tipo de aprofundamento do conhecimento, que é uma das nossas missões dentro do Consultório Essencial 360, nossa empresa quer trabalhar com educação, nosso caminho é esse, não só para médicos, não é uma coisa exclusiva, mas para população em geral e principalmente para os profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado. Cada vez mais os pacientes vão chegar nos hospitais e internar usando cannabis. E aí, como você fala, não posso falar que eu tô... Hoje eu... Suspende o tratamento. Hoje eu perguntei, né? Isso. A pediatra do seu filho está sabendo já que ele está usando a cannabis medicinal? Doutor, não fala isso não. E que ele melhorou a socialização e que ele conseguiu ir na pizzaria, porque ele não ia na pizzaria. Ele não ia socializar. E é uma grande conquista. Parece pequeno, mas é uma grande conquista. Ele foi na pizzaria e cumprimentou. Boa noite. Ele foi no cabeleireiro e falou, boa noite, boa tarde. E antes o cabeleireiro assustou, falou, nossa, quem que legal. é ele, né? Então, ele fala, né? No Agora, autismo, tudo bem. acho que os relatos que a gente tem de experiências são muito bacanas para esse aspecto no autismo, que é uma coisa que você fala assim, não é doença, ok. Quais são as terapêuticas? Tem alguma medicação ali para a questão da agressividade, da agitação, né? Quando tem a questão de autoagressividade, né? Então, que se morde, que se bate, que se machuca. E a gente tem benefícios, assim, que estão, inclusive, num protocolo público do estado de Sergipe. Né? O estado de São Paulo conseguiu colocar no SUS para 3 condições, que são as crises convulsivas, né? As epilepsias, síndrome de Dravet,
esclerose tuberosa e Lennox-Gastaut. São epilepsias refratárias, né, graves, 60, 80 convulsões por dia. Então é uma condição muito triste e, graças a Deus, muito rara, mas que até pouco tempo o Sistema Único de Saúde não conseguia fornecer e agora já consegue. Bastante burocracia, alto custo, apenas um laboratório que fornece pelo sistema público, mas já existe, já é possível. Agora, a facilidade de acesso hoje com a importação está muito grande. A Anvisa melhorou muito isso para toda a comunidade. E as associações também. O que pega para algumas associações tem a ver com certificado de análise, com COA, que é onde a gente que é médico, que começa a ter critério clínico, critério de análise, de falar assim, que produto que é esse? O que tem aí? O que tem nesse óleo? Como que plantou? Que solo que plantou? Porque eu posso ter uma planta que pode estar contaminada de fungos, ela pode estar doente, né? Ela pode estar contaminada no solo, com outros metais pesados. Então, existe uma análise de certificado de análise, a gente chama de COA, que é uma exigência para a gente garantir a qualidade do produto. Eu preciso trabalhar com segurança e com qualidade em primeiro lugar. E, na sequência, a eficácia e aí o ajuste de dose, né? Sobe uma gotinha, desce uma gotinha, porque pode ser que algumas pessoas acham que estão na dose ideal, mas aquilo pode causar mal. Eu tenho um paciente com um quadro de ansiedade refratária, isso é muito importante falar, né? Os quadros, muitas vezes, não é assim, eu comecei com ansiedade semana passada, quero cannabis. Não é bem assim. A gente vai... Por isso que eu falo, a análise clínica, é fundamental, consulta médica, e infelizmente a gente está numa sociedade que não tem valorizado tanto o médico. Diz, eu quero cannabis, né? Então, vou lá comprar na farmácia. Tá, você vai gastar bastante, você precisa de uma receita controlada. Até 0,2 de THC é uma receita azul, acima de 0,3 é uma receita amarela, como a dos opioides, da morfina, por exemplo. Então, existe um controle sanitário em farmácia, não é fácil assim. Agora, se você vai nos Estados Unidos, você vai na gôndola do mercado, você compra CBD, canabidiol, porque lá, esta substância é considerada alimento. Então, cada país tem uma legislação, tem as diferenças. Agora, o acesso ficou muito facilitado. De 2 anos para cá, muito facilitado. A gente tem que... A democratização está chegando, né? Valorizar a Anvisa, sim. Bom, e quando a gente fala da repercussão disso na vida das pessoas, a Andréa tem uma experiência interessante fazendo a utilização do... É o óleo mesmo, né? Que você usa do óleo. E queria que você falasse pra gente um pouco, André, como é que foi o seu contato com o óleo e o que aconteceu durante esse período? Eu consigo te relatar, né, o meu caso e, assim, o Tiago, ele foi médico, é médico da família Gomes, né, da minha família. Então, assim, dentro da nossa história familiar, a gente tem muita propriedade para dizer o que acontece na vida real. Eu brinco assim, na nossa vida, a gente sentiu na pele. Então, assim, eu comecei um tratamento de ansiedade e depressão, começou primeiro parto, eu tinha 17 anos, não fui tratada adequadamente, não dei bola, tipo, sabe, deixei. Sim, E essa depressão e essa ansiedade foi crescendo e começou a ser repetida nas outras gestações. Eu tenho 3 filhos. Então, assim, sempre estava muito relacionado a isso, ao pós-parto. Uma depressão pós-parto. E virou crônica. Teve a cronicidade com ideação suicida e prejudicou muito a minha vida pessoal. Então, assim, durante 30 anos eu tratei com múltiplos profissionais, usei N medicamentos, N tratamentos alternativos também, mas eu não tinha êxito. Era como se hoje eu marcasse uma consulta no cardio para poder acertar o medicamento que foi me dado para dor, porque também desenvolvi uma fibromialgia. Então, assim, eu resolvi um problema com um medicamento, só que aí eu precisava de um outro profissional, porque esse medicamento atrapalhou, por exemplo, o meu intestino, ou atrapalhou, por exemplo, o meu rim. Então, eu estava nesse vai e vem de profissionais, né? Um looping. E aí, eu com 17 medicamentos controlados diariamente. 17, não são 7, não são 10, são 17. E eu me considerava uma pessoa jovem, né? Jovem para eu estar usando tanto medicamento. Eu falava, não quero isso mais na minha vida. Não tinha mais... Vou na sua casa, vou tomar um drink com a sua esposa. Eu não posso, eu tomo medicamento controlado. Não sei o que tem, eu não posso.
Então, assim, ficou Muito limitado, né? limitada a minha vida. E prejudicando também o meu lado profissional, né? Eu tenho esse movimento, eu sou professora também, sempre gostei muito de estudar, e aí o que aconteceu? Os medicamentos estavam detonando o meu cérebro, a ponto de um dos profissionais que me acompanhava falou assim, olha, essa parte do seu cérebro não volta mais. A parte cognitiva, você tranca essa faculdade. Eu estava fazendo uma outra faculdade, porque você não vai dar conta. E isso foi impactando muito. Quer dizer, você já tá ali com esse cenário de depressão e tal. Você vai ouvir uma coisa dessa, né? E aí a gente tem que seguir, vai ficando naquele círculo cada vez pior. Sim. E encontrei o Dr. Tiago na época, né? Não era meu esposo, num encontro de profissionais de empreendedorismo, da qual eu faço parte, e ele se juntou a nós na época. A gente fez um seminário chamado Empretec, e é um grupo que a gente se reúne constantemente. E ele fez um pitch de apresentação. Quem era o Dr. Tiago e qual que era o que ele oferecia para as pessoas que buscavam o serviço dele. E eu olhei e falei assim, nossa, é isso que eu quero. Não quero mais medicamento, eu quero algo alternativo e eu quero uma pessoa que me olhe como um todo, não como partes, né? Eu quero um tratamento holístico, humanizado e que eu possa ter a expectativa e a esperança de sair de tantos medicamentos. E imediatamente, no outro dia, eu marquei a consulta, consegui vaga. Graças a Deus foi rápido. E eu me emociono toda vez que eu falo, porque eu falo que foi a libertação da minha vida. Imagina, 17 comprimidos. É muito difícil falar e não me emocionar, tem que ser forte. E porque impactou positivamente. E assim, foi uma sequência de fatos que se eu não tivesse tido esse apoio nessa época, dessa nova tratamento, eu não teria suportado tantos processos difíceis que culminou, assim, foi assim, luto, problemas financeiros, Covid, perda de muita gente, depressiva, muito medicamento. Nossa, Mas você não começou com a cannabis, de fato. Não, aí eu vou contar esse pedacinho pra ele. E sem esperança nisso tudo, né? Porque você já vem naquela, né? Aquele ciclo vicioso. E eu lia sobre o cannabis na época, assim, mas eu falava, quem vai ser o profissional que eu vou conseguir o tratamento mais próximo de mim? Que essa ainda era outra dificuldade. Essa era uma grande dificuldade. Custos também. Se você está num processo de dificuldade financeira, como é que você vai começar um tratamento? Embora embora o outro também não é nada fácil, né? Complicado. Mas assim, aí eu marquei com ele e falei assim, eu quero e não quero mais medicamento. Ele falou, Andréia, não é assim. Vamos começar, eu vou falar uma palavra que não é técnico, desmame, né? Sim. Vamos começar. E eu comecei com aromaterapia. Para quem usa medicamento controlado, é um processo difícil, o desmame. Você tem infinitas reações, você tem que estar afim. Eu vou junto com o profissional, eu acredito no que ele vai fazer. Ele fala, faz atividade física para tirar tanto quantidade, você vai fazer. Você vai mudar a alimentação, você vai mudar. Você vai fazer isso, você vai fazer. Então, eu escolhi o caminho e foi um processo rápido, 1 mês e meio, 2, eu já consegui sair e ficar com cannabis medicinal e aromaterapia. Precisava ter uma questão de tirar o processo inflamatório crônico que estava acontecendo no organismo dela. Por conta dos medicamentos? Não só dos medicamentos. Não estava regulado o sistema, no caso, também. Um campo muito importante é o campo da alimentação. A importância do intestino nisso tudo. A gente fala dos intestinos ser o segundo cérebro. Sim. Então, assim, o que deu impacto rápido, né, foi a gente unir todo o benefício da aromaterapia, da onde que vem? Das plantas, da natureza, junto com a questão da mudança de alimentação que ela aderiu. Por que ela teve benefício? Ela aderiu, entendeu? Aí as pessoas falam assim, você está de dieta, você perdeu muito peso, quem que é o profissional, seu nutricionista, quem que é o seu personal trainer? Eu falei, gente, eu não tenho grana para isso, eu estou tratando minha saúde. De quebra eu perdi na época... nem achei nunca mais. 8 quilos. Né? Eliminou. 8 quilos sem nada. Foi só começar organizando o meu sistema mesmo, né? E isso aí eu falo que eu quero para a vida de todas as pessoas. Então, assim... Depois entrou a cannabis. Eu falei, um pouquinho depois da aromaterapia já entrou o cannabis e hoje eu estou só com cannabis medicinal. E estilo de vida modificado. E nesse meio tempo... Economia na farmácia. Muita economia, né? Eu saí de uma conta de farmácia de 2,5 mês, mais os outros tratamentos que a gente costumava fazer.
E assim, hoje vou por aí que eu gasto de R$ 600 E- cada 2, 3 meses. Tá lindo. Na verdade, para quem sofre com esse tipo de problema, não é nem esse o aspecto, né? Não é nem a questão, embora é importante também. Não, mas eu digo assim, mas o sofrimento é tão grande, né? Você não tem mais vida. Exatamente. Você Então, tá assim, uma zumbi funcionando do que jeito tudo dá. bem se pagasse os mesmos 2.200, vamos dizer, na cannabis, mas resolveu, né? Quantas pessoas você imagina que estejam, por exemplo, na fila do INSS nessa condição? Burnout, estresse pós-traumático. É muito frequente. Muito. Né? Cada dia mais. E aí, assim, acho que a pandemia ela veio para mostrar, ó, volta para a natureza, porque vocês precisam olhar de novo para a natureza. Que bom que a gente tem esse avanço todo científico para provar para quem é mais cético e usando de uma forma adequada, com monitoramento, com ajuste de dose, você encontra algum benefício. É uma panaceia? Serve para tudo? Não, cada caso é um caso, a gente vai precisar analisar na individualidade. O sucesso depende desse conjunto, dessa soma, dessa interação do médico, dessa análise de pesquisa científica de um produto de qualidade e da adesão. Paciente que não quer melhorar, não melhora. Isso já diria o Hipócrates. Isso é muito importante falar, né? Em todos os tratamentos, todas as terapias, né? A adesão é fundamental. E nesse caso, por exemplo... Ela é muito específica. E você tem que ser criteriosa mesmo, né? Então, eu saio com uma receita do consultório de um psiquiatra, por exemplo, de Rivotril. 3 meses depois eu volto. Doutor, vai renovar a receita do Rivotril. Cannabis é semanal o acompanhamento, até ter o ajuste de dose. Então, assim, se eu me recuso a, por exemplo, a gente tem na nossa abordagem, né, na navegação dos cuidados dos pacientes, questionário semanal. Se você não responde, o médico não vai saber como é que você está. Se você não sabe como é que você vai ajustar a dose, como ele vai chegar na dose ideal e o tratamento ter excelência. Então, assim, não é um simples tratamento, é um tratamento diferenciado, personalizado, que tem atualização constante. E fundamental a participação do indivíduo, né? Ele tem que estar ali... Dele e da família, né? A família precisa estar muito atenta a alguns sinais ali que às vezes passa despercebido, né? E é esse compromisso que a gente tem de trazer essa pessoa na responsabilidade. A gente chama isso de autocuidado. E no nosso caso, o autocuidado apoiado. Ter uma equipe de saúde, ter um profissional que de fato está interessado nesse cuidado ampliado, né? Nesse que vai além, né? A gente fala corpo, mente, espírito, corpo, mente e alma. O espírito e a alma não só no sentido religioso, no sentido mesmo de vontade de viver, de retomar a qualidade de vida. Ter esperança. Sim, esperança. Viver, né? Viver. E esse movimento que a Andréa está falando e trazendo é bacana porque ela ter experimentado isso faz com que ela queira, como uma boa cristã, reproduzir isso, que as pessoas comecei a fazer dentro da minha casa, né? Esse é o primeiro ponto. A gente só acredita mais do que a gente só tem coragem de oferecer para alguém da sua família, alguém que você ama, se você experimentou e confia. Então, só depois que eu experimentei, começamos um tratamento com a minha avó, e foi fantástico até o último dia da vida dela. Foi muito... Ela faleceu dia 5. Recente. Eu não consigo, infelizmente é um momento de tristeza, mas uma sensação assim de paz, porque ela teve uma morte digna e amparada. Em casa, assistida, usando morfina e com canabidiol. Até o último dia, até o último suspiro. Então, assim, pra gente é muito impactante. Eu falo... o pior momento da minha vida. Eu achei que seria quando eu perdi meu pai, por exemplo, que foi muito traumático. Mas não, foi meu porto seguro que foi embora. Mas, de outra forma, eu sei que o que foi proporcionado pelo Thiago e pelo tratamento oferecido foi uma morte digna e assistida dentro do que ela pediu. Quero morrer na minha casa. Que é o campo de câncer e cuidados paliativos que a gente tem indicação também, entendeu? Que as pessoas falam, mas como assim? Eu vou aliviar dor, você falou tudo, André. Dignidade, né? Dignidade e opção de escolha. Opção de escolha. E é isso. E então, eu falo, hoje eu sou estudiosa, eu gosto... você falar, não fale, André, não tem problema. Eu quero sempre escutar o meu mentor, meu preceptor. Ele me ajuda e me ajudou a buscar cursos. Eu fiz engenharia genética recentemente, uma pós-graduação, para entender tudo isso
de uma forma Entender mais as ampliada. moléculas, foi muito legal. Porque eu A duvido direito. proteína. Do direito. Não tem nada a ver, né? Aí eu falei, não, vamos fazer. Fiz curso de cannabis, estou buscando, faço a navegação dos cuidados dos pacientes. E por quê? A gente quer isso para mais pessoas. A gente quer qualidade de vida para um número maior de pessoas possível. É a democratização para todos, não só para a classe A, B ou C. É para todo mundo. É para todo mundo. E você mencionou uma medicação aí que é muito conhecida, que é o Rivotril, né? Que é o clonazepam, né? E eu percebo assim que muita gente, mas muita gente faz a utilização desse medicamento para dormir, né? Então, falando especificamente nesse aspecto, sem pensar na questão da depressão, tal, mas assim, pessoas que dá para pensar Vamos colocar assim, eu vou porque acho que chamar aumenta muito a clientela. Exato, eu vou chamar de ecossistema canábico, né? Então a gente pode ter a semente do cânhamo utilizada como alimento. Você vai acordar lá, vai comer um sucrilhos Kellogg com leite. Opa, isso daí pode te inflamar, porque o sucrilhos Kellogg tem açúcar. E o leite é bastante inflamatório também. Então eu posso usar uma semente de chia com mamão, é hábito na nossa casa, com mel, legal. Eu posso usar uma semente de cânhamo. Fora do Brasil, tem lugares que comercializam a semente de cânhamo, rica em ômega 3, em ômega 6, em ômega 9. Então é uma fibra, é algo que traz saúde. Só que hoje no país a gente não pode utilizar deste produto. Ele não está comercializado nesse nível. A gente espera que daqui a 6 meses a gente tenha novidades. A gente tem a questão têxtil, a gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão da maconha, da planta, ser usada até na indústria automotiva. Vou te mostrar, não sei se você conhece, aí o pessoal também pode conhecer. Em baterias, né? Aqui. Porque tem várias partes da planta. Agora, essa é uma parte da planta que está aqui. Essa é a flor, né? Vamos colocar Tá, já tá na tela. O pessoal conhecer, porque a planta é muito completa, além de ser muito linda. Da cannabis. Da cannabis, essa. Isso. E você percebe que tem umas partes branquinhas assim, ó, que são as resinas. É daí que a gente tira os fitocannabinoides. E dependendo da maturidade dela, a gente vai ter uma concentração maior ou menor. Vamos fazer Cara, eu conhecia outra folha, hein? Olha que lindo. A gente tem a imagem da folha da maconha. Que é o não é na folha da maconha que está o THC. É na flor. É na flor. É na flor. Então, até este tipo de preconceito existe, né? De você não conhecer a planta. Por quê? Porque é proibida. E não saber. É verdade. Ela é cheirosa, ela é bonita, né? E assim, e poderosa. A gente começa a explorar. Mas você me fez uma pergunta da questão das indicações e eu quis trazer como ela tem isso que a gente está chamando aí dentro de um ecossistema canábico, né? Que inclusive é objeto do meu estudo de doutorado, que graças a Deus a gente conseguiu aí ter êxito para poder realmente estudar não só a cannabis medicinal, mas a cannabis enquanto uma planta que pode impactar no agronegócio. Então a gente está realmente ampliando horizontes. Mas então falando da parte medicinal, a gente tem o equilíbrio do sistema endocannabinoide, ou seja, eu preciso equilibrar meu padrão de alimentação, meu padrão de atividade física, o meu padrão de sono. São as 3 partes que são essenciais para o equilíbrio do que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do organismo. O organismo busca o equilíbrio. Se você ficar 3, 4 dias sem dormir, por qualquer razão, de trabalho ou de balada, você vai ter um momento que não vai ter jeito. Você vai precisar... Vai colapsar. Vai colapsar. Então, assim, a gente sabe dos impactos desses excessos que a gente faz, né? E o organismo busca um equilíbrio, busca uma homeostase. Então, a hora que a gente começa a entender qual substância diferente ali da planta, dos canabinoides, fitocannabinoides, para equilibrar o impacto no sono, é muito legal. A ponto da gente ter uma substância que já foi provado em ratos, a gente não tem comprovação em humanos. É importante eu falar isso, tá? Porque às vezes o pessoal fala, o cara falou que o cannabis melhora a insônia porque ativa o sono REM. Em ratos já foi provado que ativa o sono REM. Sono REM é aquele sono que você relaxa, repousa, né? E um zolpidem, por exemplo... É um curto período, mas várias vezes, né? Não faz isso. Então, a hora que você começa a falar, opa, tem uma substância ali que vem de uma planta
E que eu posso até sintetizar, como eu falei lá do rimonabanto e tal, mas a gente usando essa planta, encontrando uma concentração, vamos fazer uma pesquisa sobre isso? Daí que a gente precisa de institutos de pesquisa, de governos estimular, como aconteceu recentemente no estado de São Paulo, mais de R$ 1 milhão de um projeto, de uma emenda, de uma bancada que está favorecendo esse estudo clínico. Então, é esse o movimento que a gente está. Entender para a questão da insônia, entender para a questão do apetite. Recentemente conseguiram provar que o THCV, que é um derivado ali do THC, tem uma função de inibir apetite. Ou seja, se o THC aumenta o apetite, o THCV diminui o apetite. Poxa, onde eu posso usar? Eu posso usar... Se o THC... É um antilarica. É o antilarica. Se eu uso o THC para falta de apetite, que inclusive a gente teve medicamentos produzidos na década de 80 nos Estados Unidos para o HIV, na época que começou a AIDS, a pessoa perdia fome. Alguns casos de câncer, a pessoa perde apetite, entra numa anorexia. Uma anorexia nervosa, por exemplo, a gente pode ter o uso do THC como benefício. E o contrário, o THCV, por exemplo, este ano foi muito badalado. Algumas pessoas chegaram a falar assim, é o Ozempic da maconha. E isso é muito ruim, porque você está distorcendo a realidade. A história do rimonabanto que eu contei aqui é uma distorção da realidade. Saiu na capa da Veja, saiu na Isto É, medicamento, agora a obesidade vai acabar. E realmente, os remédios acabaram, mas muitas pessoas foram prejudicadas. Então a gente tem que ser muito criterioso e muito cauteloso. Mas para a função de equilíbrio, é muito interessante, porque a gente começa a perceber que o seu apetite não fica nem para mais ou nem para menos. Você vai se regulando, você fala, opa, tomei a mais, tomei a menos. A gente mudou de frasco, né? Porque ela é paciente, mas eu também sou paciente. Tem um transtorno conhecido como TDAH, né? E ele está muito associado a algumas comorbidades, um pouco de ansiedade. A vida inteira eu fiz plantão à noite, e isso me prejudicou bastante. A minha saúde realmente estava muito prejudicada, excesso de cafeína, e isso mexeu demais com a minha parte de conexão cerebral, de juízo até de algumas coisas que eu tinha que fazer no meu dia a dia. E hoje, graças a Deus, eu consigo, né, trabalhar durante o dia, dormir bem à noite, o uso do THC e do CBD estão numa dose bem equilibrada e mudou o frasco. Semana passada, eu usei, comentei com a Andréa, falei, tem alguma coisa diferente. Você não reparou? Ela, não reparei. Mandei mensagem para o fornecedor. Falei assim, me manda o COA do lote anterior e desse. E ele me mandou e eu comparei. Existia menos de 1% de THC nos dois. Ou seja, eles estão dentro da legislação. Legal. Só que o novo lote tinha 3 vezes mais a concentração de THC do que o outro. O que eu concluí? Percepção minha, tá? Eu sou bastante sensível ao THC. Então, imagina que eu chego e falo assim, o que tem aí? Ah, tem uma gummy aí, uma jujubinha de cannabis aqui de maconha. Ah, legal, daí, deixa eu experimentar. Perigoso, não dá pra gente ir nesse caminho, entendeu? Cada um responde de uma forma. Exato. Então, é por isso que a gente tem que entender qual é o objetivo. Ah, eu quero ficar legal, tal, não sei o quê. Gente, tem várias formas de ficar legal sem você ter que ficar usando produtos que muitas vezes, o famoso prensadão, o cara quer fumar, né? Hoje a gente tem indicação do uso da flor. Eu pego essa flor seca e uso de maneira vaporizada. O efeito de absorção é muito mais rápido, né? Então eu tenho um impacto ali medicinal para isso. Agora, a Anvisa não liberou as flores para uso no Brasil. Então, por que eu vou ficar? Não, vamos atrás de flor. A gente tem que fazer o quê? Anvisa, libera a flor. E eu ser um médico muito coerente na prescrição da flor. A gente fazer um movimento de falar assim, ó, essa flor é da onde? Qual é a análise que eu tenho para isso? Porque você falou essa questão da alteração do teor de THC, isso algo sério, né? Sim, você precisa sim. ter muito E se não cuidado. fosse um fornecedor confiável, e aí como é que seria? Mas esse fornecedor é 100% confiável e tem a documentação de tudo para poder, inclusive, ter esse parâmetro de análise. E os riscos que a gente sabe que temos na nossa sociedade, que muita coisa que os brasileiros fazem são maravilhosas, mas tem sempre os... Aí ele fala assim, eu não tenho isso, mas não é assim que funciona, pode confiar. Então aí você começa a falar, vamos com calma,
vamos buscar qualidade, vamos buscar certificação, né? Então, acho que esse critério médico, né? Que eu acho que é um pouco dessa esperança que a Andrea buscou, né? Poxa, o cara é alternativo, né? O cara faz amor, né? que é só É o maconha. doutor da maconha, não é assim? Não é bem assim, a gente é muito cauteloso, muito criterioso. Temos colegas que podem ter pensamentos ou que vão para esse caminho aí de não, legalização, tudo mais, né? Que eu acho que é legítimo o movimento. Sim. Mas eu não vou, por exemplo, defender, pode fumar maconha, adolescente usa maconha. Não, cara. É lá, né? Adolescente, maconha fumada, meu amigo, vai fazer seu cérebro pifar. Vai fazer seu testículo, tem o receptor, não tem? O testículo não funciona, pode deixar você infértil. Então, cannabis medicinal pode ser legal, tá com ansiedade, tá com depressão, tá com TDAH, ideação suicida, essas questões. Fez o tratamento convencional, não teve resposta, ou seja, tem refratariedade. De 20% a 30% das pessoas não vão ter resposta ao tratamento convencional. Não vão. É uma alternativa possível e a gente está disponível no @consultório essencial 360. Consultório Essencial 360. 360. Bom, tá aí desde o começo o @ de vocês, não tem problema nenhum. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Uma honra recebê-los aqui, compartilhar aí com o nosso público a experiência de vocês e fica aí aberto o espaço para uma próxima oportunidade. Valeu? Gratidão. Valeu, gratidão e que a gente possa ter um Natal verde também, né? Boa, é isso aí. Ó, coloca um gorrinho verde neles aí. A gente fica por aqui com o nosso podcast de hoje. O nosso Hoje Tem Conversa, nesse dia tão especial, né? Hoje, Natal, véspera de Natal, aí coisa boa demais. Que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal e um 2025 cheio de paz, alegria e muito amor e muita saúde também. E a gente fica por aqui agradecendo os nossos patrocinadores, que são o Colégio Água Viva de Marília, o Esmeralda Shopping, Planos Prever, Oral Sim Implantes Dentários, Ventilador e Casa e Casa Viva Melhor Móveis Simoneto. E a gente está de volta só no ano que vem agora. Fiquem com Deus. Tchau!